alimentação vai muito além do que colocamos no prato. Ela influencia nossa saúde, nossa disposição e principalmente nossa autoestima. E entender esse impacto pode transformar vidas. Nossa convidada de hoje é nutricionista há 4 anos, com pós-graduação em emagrecimento e hipertrofia. Seu propósito é mostrar como uma boa alimentação pode melhorar a qualidade de vida e trazer equilíbrio ao dia a dia. Além disso, sua trajetória profissional ganhou um reconhecimento especial ao receber um certificado internacional em psiquiatria nutricional, um campo que explora a relação entre a comida e a nossa saúde mental. Vamos falar sobre nutrição e bem-estar e como pequenas mudanças de hábitos podem gerar grandes resultados. Seja bem-vinda ao VilaCast, Tayane Duarte. Muito Seja bem-vinda, obrigada. Tayane. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Você falou tão chique, eu fiquei até arrepiada. Montamos um textinho ali, você viu? Nossa, gostei demais. Não, então tá Queria ótimo. agradecer vocês primeiramente pelo convite. A Eu honra fiquei é toda muito nossa. feliz mesmo. Ainda mais vindo de você, Ai, porque eu sei que a gente tá nessa trajetória, né? Sim. E receber esse convite pra mim foi super especial. Ai, Então, que já ótimo, queria fico deixar muito aqui o meu feliz. agradecimento. Ai, eu fico muito feliz. É uma honra receber você aqui, né? Uma excelente profissional, que eu sou suspeita pra falar, né, gente? Assim, não pode puxar muito saco, não, Pode né? não Porque às puxar vezes tem que puxar a puxando. orelha, né? Depois a gente conversa sobre isso. Falta pra depois, né? Deixa pra depois. Chamar minha atenção aqui no meio do povo, coisa feia. Uma hora dessa. Uma hora dessa, sem me avisar. Mas vou deixar isso pra depois, Depois a então. gente conversa sobre isso, né, gente? Mas tá bom. Aí me conta, quando a gente é pequeno, né, a gente sempre tem aquela coisa, ai, o que que eu quero ser quando eu crescer? E a nutrição, ela veio já quando você era criança ou você descobriu essa paixão ao longo do caminho? Não, a minha trajetória é um pouquinho diferente do que as pessoas buscam nutrição. Certo. Quando eu era pequena, eu tive, ali em torno de uns 12, 13 anos, eu tinha uma obesidade ali infantil. Eu pesava, Sério? em média, o que eu peso hoje. Hoje eu Mesmo? peso em torno de uns 53. Então, pra mim, que era baixinha, sou ainda, né? Mas pra mim, que era menor do que sou hoje, 53 era muito. E eu nunca tive essa questão, assim, de insatisfação com o corpo até então. Foi onde, às vezes, eu comecei a ver meu familiar falando assim, algum familiar, alguma coisa tipo assim, ela tá um pouco gordinha, ela ganhou um pezinho. Sempre tem, né? Sempre tem Sempre um, tem. um que faz Mas depois algum de adulto. comentário, E aí aquilo ali mexia muito comigo e começou a me incomodar, mesmo criança. Então, nessa época, eu não entendia nada, né, de alimentação saudável. Minha mãe sempre teve uma alimentação com verduras e Certo. tudo mais, mas Uhum. nunca fiz nada para emagrecer. E eu comecei ali na infância a fazer mais atividade física e aí acabei emagrecendo. Fazia dieta na infância? Não fazia dieta na sim. infância, mas foi assim, porque eu sempre fui de comer bem, de comer Uhum. saudável, de comer verduras. Lógico que na infância a gente tem ali as bolachas, os Sempre miojos tem. que aparecem, às vezes parece da vida adulta também. É hoje, né? Aquelas, né? Mas eu nunca fui aquela criança, tipo assim, de não comer verdura nenhuma. Sim. Eu sempre fui de comer. Então, o que eu fiz mesmo na época foi, mas por conta própria mesmo, Uhum. fazer muita atividade física e ver questão de, às vezes, algum hábito ou outro. Minha mãe falava, vamos comer jiló, que é uma coisa que ninguém gosta muito. Ia lá e comia, fui seguindo mais o que minha mãe foi orientando. Então, assim, a questão do emagrecer e, às vezes, de cuidar, veio desde a infância de saber o quanto aquilo ali me chateou. Uhum. Mas, durante a fase de adolescência, fase de ensino médio ali, eu sabia que eu queria mexer com algo relacionado à comida. Seja gastronomia ou engenharia de alimentos. Você ou gosta de cozinhar? nutrição. Gosto de cozinhar. Sério? Gosto, adoro. Inclusive, eu passei primeiro em uma faculdade de gastronomia na gente, Federal em Recife. que chique. Fui lá, fiz matrícula. Só que aí a minha faculdade ia começar, por exemplo, assim, em junho e a matrícula era em fevereiro. Uhum. E aí, meu avô veio a falecer. Uns meses, umas 2 semanas, um mês mais ou menos antes de eu começar a faculdade. Entendi. E aí, nisso, eu não consegui sair daqui de Pitangui, porque eu vi que minha família ficou muito mal, né? E aí eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa aqui na área mesmo. E aí, eu comecei a fazer nutrição em Itaúna. Tentei engenharia de alimentos, passei, mas era em Goiás, e aí, para Sempre ficar longe. mais perto, era nutrição. Sim. E aí eu comecei a fazer. Só que eu era aquela pessoa que pensava assim, eu não quero
na faculdade, né? Sim. Durante a faculdade. Eu não quero fazer algo que eu vou ter que deixar as pessoas tristes, vou ter que obrigar a pessoa a comer frango com batata doce todos os dias. Delícia, hein? Então, atender em consultório para mim, quando eu estava na faculdade, era uma realidade assim muito distante, porque eu não me via fazendo aquela nutrição antiga, que era você tem que comer esse e esse alimento, pronto, Não e pode acabou. ter refeição livre, Não pode essas ter coisas. refeição livre, você tem que cortar o doce da sua vida. Então, eu não me via fazendo isso na faculdade. E aí, quando eu me formei, era na pandemia. E eu pensava assim, como eu não quero isso para mim, então eu não vou atender, né? Uhum. E aí eu fui procurar emprego nas empresas, que eu pensei, vou para a área industrial, que é uma área que eu gosto também. Só que aí a pandemia veio, não estava ninguém contratando ninguém. Fiquei aí Uma época difícil. uma época difícil, eu fiquei uns 6 meses sem trabalhar. E aí foi quando eu falei assim, vou ter que começar a atender, porque o que está acontecendo agora são os atendimentos, não tem Sim. nenhuma empresa contratando. Comecei a atender. E aí fui estudando, fui gostando de ter esse contato com as pessoas e fui vendo que aquilo ali que era o básico, mas sem muitas restrições, fazendo com que eu fizesse uma coisa para a pessoa, uma alimentação, um plano alimentar que a pessoa conseguisse fazer, sem ser algo, vamos falar assim, muito radical, Entendi. funcionava e Uhum. que as pessoas emagreciam e que isso as pessoas ficavam satisfeitas. De fato, a gente devolve a questão da autoestima para a pessoa. Sim. E aí foi onde eu nunca mais pensei em fazer outra coisa da minha vida. Foi Entendi. pela pandemia ali, vamos se dizer, que me fez estar no consultório hoje. Hoje você fala assim, tá, Bacana. você tem que ficar 10 horas atendendo. Eu fico 10 horas Você atendendo. gosta de Porque eu fazer, gosto de né? fazer. Mas porque na faculdade eu tinha essa mente de que, tipo assim, tinha que ser algo doloroso. Pelo que a gente via em questão, assim, de que na época a gente tinha os estudos, mas era muito restrito, né? Essa Uhum. questão, assim, de as pessoas têm que comer X coisa, que senão não emagrecem. Então, eu não me via fazendo as pessoas sofrerem com a Entendi. alimentação, que é uma coisa que eu gosto muito também. Gosto de cozinhar, gosto de experimentar. Então, na minha cabeça, Bacana. se eu fosse fazer um plano para você, ele tinha que ser gostoso. Uhum. Porque senão você não Seguir. gostaria de fazer. Então, Sim. foi aí que eu comecei minha Você jornada. não gosta de seguir essa questão do radicalismo, né? Não, eu acho que assim, tem estratégias que às vezes tem casos que tem necessidade, Sim. mas eu acho que quando a pessoa não tem uma questão profissional ou uma Tipo questão de fisiculturismo, né? saúde, por exemplo, assim, às vezes a pessoa é diabética, aí a Uhum. gente tem que ter uma certa restrição. Entendi. Mas quem quer mudar os hábitos ou quem quer emagrecer, não tem necessidade de ser uma coisa sofrida, não tem que ser uma coisa que você não gosta de fazer. E aí eu não vou muito nessa vertente de que, Uhum. você só emagrece comendo essa mesma coisa todos os dias. Dá pra você Tá. ter o equilíbrio também. Entendi. Então foi aí que eu comecei e tô aí até hoje. Ninguém me tira de lá, não. Porque eu gosto pra caramba. Você já começou atendendo de cara aqui em Pitangui? Foi. Já de cara. Isso. Meu atendimento hoje, ele é 98% presencial. Bacana. Eu só atendo online, às vezes um caso assim muito específico, mas é porque eu gosto do contato, eu gosto da presença, eu gosto das pessoas ali, de mostrar o resultado. Olha, é esse resultado que você teve, de ver a sua reação, de você feliz, ou às vezes a Bacana. pessoa, por exemplo, tem algum problema de saúde, a gente tem que investigar o que é que causa, né? Esse não problema. emagrecimento e eu explicar para a pessoa ali cara a cara. Então eu gosto do contato. Então o meu atendimento hoje ele é 98% presencial. E ele é total aqui em Pitangui. Eu não Bacana. tive necessidade, graças a Deus, de ter que ir para outra cidade para ter mais atendimentos. O meu público ele vem todo daqui, graças a Deus. Entendi. A gente quer atender fora, mas assim, tem que ajeitar as coisas. Tem que ajeitar as ainda, né? Pra coisas. expandir. E querendo ou não, você é muito querida aqui na cidade, né? Ah, que bom. Fico muito feliz, viu? É muito querida e, tipo assim, quando uma coisa tá dando certo, não tem necessidade de mexer muito, né? Sim, Claro, a gente sim. tem que sair da nossa zona de conforto, Sim, mas a gente tá vendo que tá dando certo, tá dando resultado, tá sim. construindo um público legal. E às vezes até também a vontade de atender fora não é por questão, tipo assim, é por ser reconhecida para fora. Uhum. É a questão de às vezes ter pessoas que me procuram para atender em outras cidades. Entendi. Você atende Divinópolis, Pará de Minas, porque As pessoas que te procuram. isso, porque quando a gente começa a atender, o pessoal fica assim, eu não gosto de atender na minha cidade, não. Porque o pessoal vê as coisas que a gente faz, mas eu nunca tive esse problema, não. Eu
amo atender aqui em Pitangui, Entendi. adoro atender quem é daqui, quem eu conheço. Que bacana. Você atende lá na Vila 7? Atendo na Clínica Vila 7, que é Vila na clínica do 7. Dr. Vila 7, Marcelo. Vila 20, tudo Vila. Tudo Vila, já estava combinado, É, né? do Dr. Marcelo. Isso, de frente ao hospital. Ah, sim. E me conta, como que foi essa experiência de começar a atender lá? Você já começou de cara atendendo lá? Não, Não, né? não. Quando eu comecei a atender, eu atendi na Clínica Wellness, que é na Sei. clínica do Dr. Felipe e da Eliane. E Entendi. eles abriram as portas para mim, eu comecei a fazer os atendimentos lá. E aí depois eu vim atender aqui na clínica da doutora Jéssica, psiquiatra, que é aqui embaixo. Sei. E aí, quando eu estava aqui na clínica da doutora Jéssica, eu atendia apenas 2 vezes na semana. E a minha agenda, ela não estava comportando só esses 2 dias, eu Isso. precisava de mais Mais. dias. E aí foi onde veio o convite do Marcelo de poder estar auxiliando na questão de emagrecimento, que ele trabalha lá. E onde ele me falou, Tainá, eu preciso de ter uma pessoa para que eu possa falar com os pacientes. Olha, você vai sair daqui, vai ali, que ela vai te passar um plano alimentar Entendi. para associar com o tratamento que ele faz de E uma emagrecimento. parceria, né? Isso, e aí a gente tem alguns pacotes juntos, que a ideia é alavancar aquele resultado do paciente que às vezes está fazendo uso de algum medicamento para emagrecer. E aí tô lá até hoje. E é tipo assim, vice-versa, né? No caso, você indica Sim, também pro Dr. Marcelo sim. e ele te indica, vai trocando essa parceria. Lá na clínica a gente tem 16 profissionais. Nu, é muito? Muita gente. E aí acaba que a gente indica, né, os profissionais que Sim. estão ali mesmo, às vezes troca até alguma ideia de algum paciente, por exemplo. Ah, tem alguma questão reumatológica, e aí eu vou lá e troco uma ideia com o doutor Alex, por exemplo. Então, isso é bom que a gente está tudo em casa ali, né? Ah, sim. No café da tarde a gente fica discutindo alguns casos assim, específicos. Vira uma grande família, né? Vira uma grande família e é um ambiente que a gente se sente confortável também. Eu sim. brinco com o Marcelo que ele tem que me aguentar lá por muito tempo, porque eu não mandei ele fazer o convite. Ninguém manda ser convidado, você Agora você vai ter que ficar aqui comigo. Que bacana. Lá a gente tem essa troca muito boa Não, isso de é muito parceria. interessante, né, pra vida profissional. É porque quando a gente fala de emagrecer, ou de saúde, ou de bem-estar, a gente está falando de uma equipe multidisciplinar. Às vezes a Sim. pessoa precisa de um psicólogo, às vezes a pessoa precisa de um endócrino, Sim. às vezes a pessoa vai precisar por exemplo, um educador que vai auxiliar a pessoa na questão respiratória que ela tem. Então, você tem uma equipe ali perto de você, te faz ter essa oportunidade de trocar uma ideia com eles, de falar o caso do paciente, até que mesmo em Pitangui, outros profissionais que não estão ali na clínica, às vezes eu tenho paciente em comum, eu mando, olha, fulano é assim, 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 o caso dele é assim, 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 para ter essa troca mesmo, que eu Sim. acho importante para o paciente, É muito sabe? interessante isso. Tipo assim, e querendo ou não, como você acaba conhecendo o trabalho dos outros profissionais, Sim, você tem mais confiança em saber que ele entende o seu método de trabalho sim, e que ele não vai fugir. com certeza. Você estava falando na questão do Dr. Marcelo, que ele indicava você a questão de emagrecimento. Sim. Sobre essa questão de emagrecimento e hipertrofia, Uhum. o que te levou a essa área? Porque tem vários tipos de nutrição. Tem esportiva, não sei o quê. Tem É área muitas. esportiva, tem oncológica, que é de oncológica, isso câncer. que eu tava tentando lembrar. A nutrição ela é muito ampla. Sim, é um leque, né? Isso, é Bem um leque. amplo. Só que o que me fez mesmo ir para essa área foi a minha mãe. Minha mãe já fez bariátrica, então a sim. minha mãe já teve obesidade. A minha família, ela tem questão de obesidade muito presente, assim. E o que acontece? Eu sempre vi minha mãe frustrada em não conseguir emagrecer. E aí, quando eu me formei e eu comecei a atender, no meu primeiro atendimento, ela me falou assim, olha, se você for para a área... Porque quando a gente começa a atender um pouco de tudo ali, né? Até a gente ver o que a gente gosta. E aí, quando eu fui atender, ela falou assim, Tayane, você vai lidar com pessoas. E pessoas que querem emagrecer, elas já estão indo ali para buscar ajuda. Sim. Se você tornar a vida delas difícil, ou se você for grossa, ou se você não der atenção, Sim. essas pessoas vão ter dificuldade de emagrecer vamos falar assim, por experiência própria. Então, pense bem se essa é uma área que você quer, porque você vai estar lidando com uma coisa para a pessoa ali que é difícil, que se ela conseguir emagrecer é especial. E aí eu comecei com alguns atendimentos de emagrecimento. E aí eu fui vendo a satisfação das pessoas em conseguir chegar onde elas querem, com a minha ajuda, em conseguir entrar numa calça que às vezes a pessoa não entrava, em conseguir ter prazer em pegar alguma coisa e seguir. Aí eu falei assim, é isso que eu quero. É essa área que eu quero seguir. Às vezes tem um caso que a pessoa não emagrece de jeito nenhum.
Aí a gente investiga, faz exames e vê que é X coisa, coloca X estratégia, a pessoa emagrece e ela muda a vida. Isso me abre os olhos, isso me encanta. Então, eu gosto muito do emagrecimento por isso. O hipertrofia também associa, né? Mas eu Você tem vejo mais clientes de emagrecimento, mais né? clientes de emagrecimento. Não é tanto. Tem alguns específicos de atletas e tudo mais, mas o meu maior público é emagrecimento e o que eu gosto mesmo de falar assim, nossa, vamos falar assim, me encanta é o emagrecimento. Eu gosto Bacana. muito. Mas a questão que o emagrecimento, você, igual eu falei lá no começo, você tem aquele certificado de nutrição psique. De psiquiatria Isso nutricional. mesmo. Isso é uma certificação que a gente faz para poder entender como que é a relação do comportamento Uhum. com o emagrecimento, porque nem sempre o emagrecer ele está associado só a um problema de saúde, Sim. por exemplo. A pessoa tem Vai muito da mente da pessoa. isso, vai muito da mente da pessoa. Então, essa certificação é para entender o que o comportamento da pessoa está afetando ela na questão alimentar. Então, tem muita relação, isso a gente vê cada vez mais hoje em dia, que às vezes a pessoa simplesmente tem um comportamento ali, vamos falar assim, vicioso, ou tem um transtorno de ansiedade, um transtorno psicológico que atrapalha ela a emagrecer. Ah, sim. Então foi onde eu quis buscar, porque quando a gente fala de emagrecer, todo mundo aqui às vezes já tentou emagrecer ou está tentando emagrecer, Sim. todo mundo tem as suas dificuldades. E às vezes a pessoa tem dificuldade, por exemplo, com doce. E aquele doce não foi, Ela olhou pra mim. não foi proposital. Ela tá falando isso, gente, porque eu também sou paciente dela. Aí, por isso que ela deu essa olhada aí. Eu não estou jogando nenhuma indireta, mas é porque Vai jogando? aquelas, né? Já aproveitando a pauta e falando sobre isso, mas é porque é uma dificuldade que a maioria das pessoas tem, que é a questão do doce. Sim. E o doce, ele é muito comportamento. Às vezes a gente come doce porque a gente tá triste, às vezes a gente come doce porque tá feliz, às vezes a gente come doce porque tá com vontade de comer doce, aí quer comer o doce ali, mas o doce, ele é comportamento. Sim. Então, eu quis buscar essa certificação, fiz com professoras internacionais que são da Austrália, que tem. Chique. Eu corro atrás, eu gosto, sabe? Para poder entender melhor como que o meu paciente funciona e como que eu posso ajudar ele mais, sabe? Que bacana, Daiane. Nossa, é muito interessante. Você quis buscar ajudar as pessoas que têm dificuldade. Sim. Questão de. Uma questão mais mental, né? Porque a pessoa, talvez ela dá conta de comer certo, não tem dificuldade. Sim. Mas ela tem muito problema em questão de ter a mentalidade certa para emagrecer. É igual o pessoal da bariátrica. O pessoal da Sim. bariátrica tem que passar por um psicólogo também, né? Tem. Pra educar a mente novamente. Sim, porque quando a gente gente emagrece o corpo, mas Sim, se a gente a não muda a mente. nossa mente, a gente volta para aqueles velhos hábitos ali, né? Então, hoje o emagrecimento, ele tem a questão da estratégia, ele tem a questão do déficit calórico, mas também ele tem a questão do comportamento. Então, como que você se comporta frente a um evento, frente a um doce que você gosta ali, aquilo ali vai mudar completamente a sua questão do processo e evolução de Entendi. emagrecer. Então, quando a gente fala, antigamente, quando a gente falava de emagrecimento, o pessoal achava que é assim, ou você passa fome e emagrece, ou você corta o carboidrato e emagrece, ou senão você faz um jejum de 24 horas e emagrece, ou senão você não emagrece. E não buscava entender como que a pessoa tem a relação com a comida. Sim. Igual, tem gente que tem a questão da bebida alcoólica. Eu não vou conseguir emagrecer se eu não cortar a bebida alcoólica. Às vezes é uma coisa que a pessoa não está disposta a abrir mão. Mão. Uhum. E aí a gente consegue, dentro da alimentação, dentro do equilíbrio ali, vamos falar assim, negociar aquela bebida Sim. alcoólica ali. Não vai poder todo dia, né? Né? Claro. Mas a gente vai tentar fazer um controle, deixar uma frequência. Então, assim, é tudo mente, comportamento e os hábitos que a gente vai construindo ali na Construindo consulta. junto, né? Bacana. Deixa eu te perguntar. Como a questão de estudar essas Aham. coisas é muito difícil, né? Sim. Mas e qual que foi, tipo assim, depois que você formou, ou na sua vida acadêmica também? Uhum. Qual que foi o maior desafio que você enfrentou assim na sua carreira? Tá, então vamos lá. Então, história longa. Então vamos lá. Tô pensando aonde eu começo. Mas hoje, atualmente, a questão que eu mais tenho dificuldade em questão assim
vamos falar, de estudos mesmo. Uhum. Porque quando a gente tá na faculdade, a gente aprende como emagrecer, como tratar a doença, como Sim. fazer a pessoa ganhar massa, como funciona carboidrato, proteína e gordura. Mas eles não ensinam a gente a vender. Sério? É. E o que que acontece? Quando a gente sai, ou você aprende a vender, ou se não, você tem que ficar ali, vamos falar assim, pedindo, né, entre aspas, Uhum. as consultas ali, fazer parceria com a academia, Entendi. então, assim, essa questão do vender, para mim, ele é um desafio. Fio. É uma coisa que eu sempre tive dificuldade. Já passei em várias mentorias, o pessoal às vezes que quer, vamos fazer isso, isso, isso para você alavancar suas vendas, mas o vender para mim ele é uma dificuldade. Questão de tipo assim, Sim. não, tem alguma matéria, alguma coisa assim específico. Lógico que a gente tem, né, uma matéria ou outra que a gente não Sim. gosta tanto, mas falar assim, nossa, isso eu acho difícil é vender. É o tal do vender. É você aparecer ali e falar assim, compra minha consulta, que é por conta disso e disso e disso. Entendi. Eu gosto de mostrar para a pessoa que ela está fazendo um investimento em saúde ali mesmo, não Sim. sair vendendo a consulta. É o que eu mais tenho Que bacana. dificuldade assim específica. Você falar assim, como que você vende sua consulta? Hoje em dia é Simplesmente assim, indicação, né? isso, é indicação, é às vezes o encaminhamento de um médico, é às vezes o conteúdo que a gente faz ali no Instagram e o pessoal gosta, o pessoal, vamos falar assim, cria aquela conexão Uhum. e aí a pessoa vai na consulta. Agora, chegar e falar assim, olha, estou vendendo a minha consulta tanto, quem quer, isso É muito difícil, é né? difícil. Para mim é uma dificuldade que eu tenho, assim, específico, sabe? Dentro da minha carreira, dentro da É questão algo pessoal seu. é algo pessoal meu. Agora, uma outra dificuldade que às vezes também de desafio é a questão do Instagram ali, que a gente tem que estar muito presente e que às vezes o tempo não permite tanto, né? Mas hoje atual, assim, é essa questão de venda mesmo, assim, em Sim. específico. Que bacana. Em questão de venda e marketing, assim, que você estava falando, eu achei até engraçado, porque o pessoal fala que muita faculdade de nutrição é uma faculdade de marketing. Eu tava Nossa. vendo uns vídeos esses dias no Aham. TikTok, aí tava falando lá que era, tipo assim, era uma faculdade de marketing. Porque assim, hoje vai ser a matéria de como você fazer stories. Sim. Então, na verdade, tem nada disso. Não, tem. Quem dera, né? Não tem nenhuma matéria de marketing para poder falar assim, isso aqui vai te ajudar. Porque a gente sai do consultório, a gente sai da faculdade, na verdade, aprendendo o básico da nutrição. A gente não vê boa parte dessa questão de consultório, de como você adquirir pacientes ali dentro da faculdade. A gente vê a base mesmo. Então, às vezes o pessoal fala assim, você vai em muitos congressos, você gosta muito de viajar, de ir nos eventos de nutrição, mas é porque eu gosto de buscar melhorar essas partes da questão Entendi. de venda, da questão do marketing, porque hoje a gente sabe que isso influencia E muito, né? muito, né? Que a gente, tipo assim, não aparece no Instagram, é a mesma coisa de ser Inclusive foi invisível. como eu comecei aqui em Pitangui. Foi pelo Instagram. Foi pelo Que Instagram. bacana, gente. Tá vendo como o marketing é importante nas nossas vidas? Importantíssimo. Porque quando eu comecei, eu morria de vergonha. Eu não morava aqui, eu não sei se você sabe, mas Não, você morava eu onde? morava em Goiás. Morei 18 Sério? anos em Goiás. Não, mas você tá longe então, ué. Quando eu nasci aqui, mas não morei Então o aqui, né? seu ai é goiano. Goiano. Depende, é uma mistura. Ah, Goiano com mineiro. Eu mesclo as duas línguas ali. Mas quando eu mudei pra cá, eu não era muito uma pessoa de sair, de falar assim, você tem muitos amigos, você conhece muita gente aqui, não. Minha família é grande, né? Mas eu não conhecia muita gente quando eu acabei a faculdade. entendi. Então, o meio que eu tinha ali, a gente tava na pandemia também, né? Então, o meio que eu tinha ali era o Instagram. E aí eu comecei a fazer uns vídeos lá, umas dancinhas mostrando umas coisas aqui, outra ali. E aí foi onde o pessoal foi me conhecendo, fui abrindo caixinha de perguntas, e aí o negócio começou a tomar uma proporção. Fez um boom ali, né? Que eu nem imaginava, sabe? É que sim, que interessante, Tayane. É, tipo assim, qual foi o momento da sua vida que você percebeu, nossa, como a nutrição ela muda vidas? Qual foi o momento que você percebeu isso? Então, quando teve um momento pra mim que foi muito marcante,
que eu atendi uma pessoa e ela chegou no consultório e ela falou assim: olha, você é a minha última opção. Eu Que tô vindo aqui. responsabilidade, né? Entendi. Obrigada. Ela falou assim: olha, você é a última pessoa que eu tô vindo, porque se eu não conseguir emagrecer com você, eu vou fazer a bariátrica, que hoje a gente sabe que é um método muito invasivo. Sim. E aí isso aconteceu comigo logo no início da faculdade. Perdão, logo no início dos atendimentos. E aí eu me senti na responsabilidade assim, se eu não conseguir fazer com que essa, porque depende de mim, mas depende de quem faz também. Quando eu falo assim, é 70% da pessoa e 30% meu. Sim. Mas o 30% meu, ele engloba como que eu vou te acompanhar, como que eu vou te responder, como que eu vou te atender. Ele engloba a estratégia que eu vou trabalhar com você. Então, quando a pessoa fala isso, você é a minha última opção, Já bate aquela. você Nossa, que pensa assim, responsabilidade. e agora, né? E aí, eu quis fazer com que aquela pessoa emagrecesse para se sentir bem. Sim. Da pessoa chorar no consultório e falar: eu não tenho ânimo para fazer nada, eu não consigo fazer exercício hoje porque eu não tenho ânimo para sair de casa, eu não gosto do meu corpo, eu não estou satisfeita. Então, aquilo, a primeira pessoa que eu recebi assim no consultório, estava acabando de atender, estava acabando de começar a atender, aquilo ali mexeu comigo. Eu falei: agora eu tenho essa missão. E essa pessoa emagreceu muito. Sério? A ponto, aí ela foi fazendo os acompanhamentos, Sim. porque é um processo, a pessoa levou ali em torno de 1 ano e meio, mas ela emagreceu 17 quilos, ela já estava quase nos 100 quilos. E aí chegou um dia que ela chegou no consultório e falou assim: Tayane, eu vou fazer uma abdominoplastia, porque eu perdi tanto que sobrou muita pele, e aí eu vou fazer a cirurgia, porque hoje é a única coisa que me incomoda. E aí, a hora que eu vi que ela tinha chegado num ponto onde que, tipo assim, ela tava muito Cumpriu o seu satisfeita, dever. Nossa. aí eu tive a sensação de, tipo assim, nossa, eu cumpri o meu dever. Então, quando a gente dá alta para o paciente, eu tenho essa sensação de assim, nossa, o que eu tinha que fazer, a minha parte eu fiz ali e consegui entregar aquilo que a pessoa buscava. Entendi. Nossa, deve ter sido, tipo assim, incrível pra você, Que né? como eu tinha começado muito nova, eu já formei e fui atender, então a Aham. gente não tem essa experiência de consultório, como eu te falei. Sim. Então a gente não tem essa experiência de falar assim, nossa, isso aqui muda a vida mesmo, na prática. A gente tem um estágio aqui, outro ali, mas a gente não tem isso ali na prática mesmo. Então, quando eu tive esse primeiro contato e eu vi que transformou a vida da pessoa, hoje a pessoa é totalmente ativa, hoje a pessoa posta muito nas redes sociais, Bacana, hoje a nossa. pessoa trabalha com imagem. Então, ver que aquela pessoa mudou a vida dela de fato, só simplesmente com a comida, mexeu muito comigo e ainda mexe ainda. Quando a pessoa chega e fala assim, eu não consigo emagrecer de jeito nenhum, não desço da casa dos 70. Aí eu falo, então nós vamos descer. Eu gosto de desafio. E aí ela chega na outra consulta com 67, eu falo assim, tá vendo? A nutrição funciona, não precisa você fazer uma coisa mirabolante. Sim. Isso aqui que eu tô te passando funciona e a pessoa emagrece também. É muito engraçado, né? Porque a pessoa, ela chega lá no consultório pensando assim, nossa, fiz a dieta tudo errado, mas eu fiz aquele jeito que você falou, mas eu extrapolei um pouco na questão do final de semana, Sim. comi muita besteira, essas coisas. Aí chega lá no final, dá mesmo aquele mínimo resultado. Não, pode ser Sim, não mais da balança, mas pode ser a questão da mentalidade dela que pode ter mudado. Isso sim. conta como resultado pra você? Conta como resultado. Eu falo que no consultório a gente faz avaliação de alguns pontos. A gente faz da questão da perda de gordura, que é diferente da perda de balança. Sim. A gente faz Como também, que é essa diferença? porque o que que acontece? A gente tem, vou te dar um exemplo. O meu peso é 53 quilos. Sim. Dentro do meu peso, a gente tem músculo, a gente tem osso, a gente tem água corporal e a gente tem gordura. Uhum. Quando a gente fala de emagrecer, a gente está falando da perda de gordura. Tem gente que fala, eu quero perder peso. Perder peso é você ir lá na balança e sair de 53 e ir para 50, um Uhum. exemplo. Entendi. Agora, você emagrecer é você mudar a sua composição corporal. É você perder gordura e manter ou ganhar sua massa Que muscular. bacana. Então, a gente tem essa diferença. Eu Uhum. falo com o paciente, é melhor você ver suas roupas ficando mais largas do que você ver seu peso caindo na balança. Entendi. Ver o peso caindo na balança é maravilhoso, mas o que vai te fazer emagrecer é você perder gordura. Então, todo mundo tem essa mania de pesar, né? Sim.
sobe todo dia na balança, a pessoa vai lá, não abaixou 1 grama, abaixou só 200 gramas. Então, a balança hoje, pra gente, ela é só um número. É o que as pessoas mais têm de acesso para saber se emagreceu ou não. Uhum. Porém, as roupas que a gente veste ou as fotos que a gente tira ali durante o processo, elas vão ser mais valiosas do que o peso da balança em si. Que bacana. Então, eu sempre falo para os pacientes, deixa para pesar aqui no consultório. Porque aí a gente vai ver o que você perdeu de gordura e o que você ganhou de massa magra. Legal. Porque cada corpo é de um jeito. Sim, cada corpo reage de um jeito, né? Sim, então a gente olha essa questão de perda de gordura. Eu avalio a Sim. questão de mudança de comportamento. Então, por exemplo, a pessoa antes bebia refrigerante todos os dias. Agora ela bebe refrigerante sábado e domingo. Isso já é uma evolução. São. Ela saiu de um vício ali e fez uma redução. A pessoa não seguia nada, não tinha horário nenhum. Ela está conseguindo fazer o café da manhã, o almoço, o café da tarde, só está saindo ali muito na janta. Então, isso também já é uma evolução. E a gente avalia a questão de medidas também, que eu tiro ali no consultório. Então, Entendi. esses são os pontos que eu normalmente avalio. E voltando naquela questão da balança e perca de gordura, tem paciente que chega lá, tipo assim, com o mesmo, não o mesmo peso, mas perdeu ali só 100 gramas. Tem. Mas aí você vai fazer. Qual que é o nome do aparelho que você usa lá? Eu uso a bioimpedância Embody, que é sim. uma bioimpedância que ela faz 2 correntes elétricas no corpo da bacana. pessoa, e aí ela sabe a densidade de gordura e de massa muscular. Legal. E tiro as medidas também, para Uhum. poder comparar os resultados. Porque é uma máquina. Pode ter um dia que às vezes a pessoa está inchada por X motivo e ela pode dar alteração. Mas aí eu sempre peço a pessoa para voltar lá e repetir, porque eu gosto de garantir que aquele resultado Sim. ele tá certo. Então, acontece muito da pessoa, às vezes, subir na balança e tá lá assim, ou a mais também, Uhum. ou tá igual, e a pessoa você já vê o brilho sumindo Menina. lá dentro da balança, em cima da Brilho balança. dentro dela. O negócio é assim, você fica segurando, né? Você já vê a Aham. pessoa puxando os braços assim, ó. Mas aí, quando a gente senta, a pessoa perdeu ali muitos centímetros de abdômen, a pessoa perdeu ali, vou dar um exemplo, 1,5 kg de gordura, mas ganhou 1 kg de massa muscular. Entendi. E aí, aquela balança ali, ela vai variar pouco. Então, por isso que a gente não pega a balança em si como parâmetro único. Antigamente era o que o pessoal tinha. Então, antigamente, ou você abaixava 2 quilos na balança, ou senão você não emagrecia. Não tinha resultado. Hoje a gente vê muita questão da composição corporal das pessoas, que é o que vale, né? Tem gente que fala assim, eu não emagreço, eu tenho dificuldade de emagrecer, mas minhas roupas mudam. Então, você pode olhar que você está Entendi. emagrecendo e ganhando massa também. Que bacana. Tava falando dos aparelhos aí. E como funciona a sua consulta? A pessoa já chega lá, você só mede dieta, já passa dieta e tchau, benção. Ou como que é? Nossa, eu converso na consulta, viu? Igual eu tô conversando muito aqui, inclusive. Não, tá nada. Mas isso foi, vamos falar assim, com o passar do tempo que a gente vai aprendendo, né? Sim. Que eu vi que era o estilo que eu gostaria. Eu gosto de uma consulta atenciosa. Então, eu não faço consulta rápida. Minha primeira consulta dura em torno de 1 hora e 15. A primeira pessoa Bastante chega. tempo, né? Hã? Bastante tempo. Bastante tempo. Então, a pessoa chega, eu faço uma anamnese para ver o que ela come, os horários, como é que é a sua rotina, se você tem algum problema de saúde, o seu histórico familiar, se você tem exames recentes ou não, como é que é os seus hábitos em questão de exercício, de hidratação, de sono, de intestino. Eu avalio toda essa questão metabólica da pessoa ali com a anamnese. Depois a gente faz a bioimpedância, que é a balança que eu uso hoje no consultório. Depois tiro as medidas e depois a gente senta para montar o plano alimentar. A gente monta a primeira dieta dentro do consultório, Sim. porque a ideia é montar algo que a pessoa vá conseguir aplicar no dia a dia. Ela precisa de uma coisa que vai emagrecer ela muito rápido porque ela tem uma X cirurgia. Então, eu vou montar aquilo ali que ela precisa, mas eu vou montar aquilo ali para o que ela precisa e que ela vai conseguir colocar em prática no dia a dia. Porque Sim. não adianta. Você mesmo sabe, a gente já conversou disso no consultório. Não adianta eu pegar um negócio que mais vai te emagrecer no planeta se você não vai conseguir colocar em prática no seu dia a dia. Eu posso pegar a dieta da Lua lá, ela vai emagrecer 5 quilos. Mas às vezes essa dieta não é o que vai aplicar para o seu dia. A gente sabe hoje, com estudos científicos, que aquela dieta que mais funciona, porque eles pegaram vários estilos de dieta. Sim. Mediterrânea, low carb, jejum intermitente.
e colocaram a mesma pessoa para fazer. Uhum. E pegou uma dieta que ela conseguia encaixar no dia a dia dela, que ela conseguia fazer ele todos os dias, Sim, para ver com qual que ela iria mais emagrecer. Isso eles fizeram um estudo com várias pessoas. sim. A que eles viram que a pessoa mais conseguia emagrecer é aquela que ele conseguia de fato fazer aquela dieta todos os dias. Então a gente precisa de montar uma coisa que vai encaixar na vida da pessoa. Não adianta, às vezes a minha rotina, ela é diferente da sua. Às vezes a minha fome é diferente da sua. Eu passo café da tarde com uma fruta. Para mim é tranquilo. Agora tem gente que não, tem necessidade de às vezes uma coisa mais reforçada, tem um trabalho mais pesado. Cada pessoa é uma pessoa, né? Então é individualizado. E aí é onde a gente monta a dieta depois de acordo com a pessoa, com a rotina, eu vou conversando com ela ali, e depois eu explico todo, dou um material de suporte, dou presente também, que isso é importante falar, Sim. mas Você dá essa assistência, tipo assim, se a pessoa te mandar a mensagem, você responde ela. eu respondo. Entendi. Você sempre dá aquele suporte pra ela ali. Sempre tô ali. Sempre, meu WhatsApp, às vezes eu demoro a responder, porque meu WhatsApp tem ali 30 mensagens. Num mês eu atendo 260 pessoas. Então, assim, o WhatsApp, eu prezo pelo suporte de cada um. Uhum. Então, esse suporte eu faço sim. E hoje, eu estou até começando a fazer um novo tipo de atendimento, onde eu vou ter ali um suporte mais presente com a pessoa. Então, tipo assim, a cada 15 dias eu vou estar te mandando uma mensagem, a cada 10 dias para ver como é que você tá. Vou estar te mandando um material de suporte. Ah, você vai viajar, vou te dar um norte aqui. Então, algumas coisas do consultório estão mudando, mas visando atender melhor as pessoas Entendi. também. Pra ficar mais pertinho ali do Pra ficar paciente. vigiando, assim. Porque às vezes Medo. as pessoas, não que elas esquecem, mas as prioridades vão mudando com o passar do mês. Por que a consulta nutricional ela é diferente da consulta médica? Porque eu te vejo de mês em mês. O médico às vezes te vê ali, resolve o seu problema e vai te ver de tchau. novo só daqui a 3 meses. Na nutrição, para eu te mostrar que você está emagrecendo, o mês a mês ali é importante, porque dentro de um mês acontece coisa assim, muita coisa na sua vida, que muda a sua rotina, muda a sua ansiedade, muda seus hábitos alimentares e que a gente vai precisar fazer um reajuste ali na sua alimentação. Então, esse contato de perto, para mim, eu vejo que é o que funciona muito, sabe? Que bacana. Às vezes a pessoa quer ficar 50 dias sem consultar. Assim, vou dar um intervalo aí de uns 2 meses. Mas e quando ela volta, aí ela vê que ela está tendo dificuldade, porque muita coisa aconteceu na vida. E a dieta, querendo ou não, quando você faz uma dieta igual você estava falando, que você dá conta de manter, porque a maioria do pessoal tem dificuldade de manter dieta por causa de uma questão nem de rotina, por causa Sim. questão de uma adaptação. Você é uma pessoa ali sedentária, que come o que o brasileiro come, que querendo ou não, a alimentação do brasileiro é boa, tipo, comparado aos gringos lá de fora. Sim, com certeza. Só que, querendo ou não, a gente come muita besteira. Ele no café da manhã, compra ali uma quitanda na padaria, almoço, quitanda de fritura, café Querendo da ou não, tarde, um salgado. querendo ou não, a gente é mineiro, né? Sim, mineiro Tem as quitandas, tem os lanches à noite. Então, isso tudo impacta também na Sim. alimentação. Mas é o que eu tô falando, não é uma coisa que a pessoa nunca mais vai comer na vida dela. Uhum. É uma coisa que a gente vai precisar colocar um equilíbrio para a pessoa conseguir aprender a lidar com aquele tipo de comida, mas com uma frequência certa, com um controle. Precisa comer 10 salgadinhos? Não, dá para comer Não. 5, me satisfaz. Vai te fazer essa Aprender a criar vontade. esse olhar, Sim. sabe? Então, isso é importante dentro da questão do emagrecimento. Eu falo, Sim. se a pessoa quer emagrecer, ela vai começar. Ela não vai viver um ciclo. Eu emagreci, cheguei no que eu preciso, pronto, acabou, eu vou voltar a comer igual eu comia antes. Não, porque se você faz assim, você nunca emagrece. Porque você sempre vai viver em ciclo e você não vai ter uma Emagrece, coisa que vai emagrece pouco. durar. Uhum. Então, você precisa de uma coisa que você vai aprender a comer, aprender a lidar com a comida, pra você poder manter os resultados depois, né, no caso. Entendi. Então, muito interessante essa questão. E quando a pessoa ela faz dessa forma que ela consegue manter, ela consegue questão de ter um emagrecimento ali definitivo, sem engordar novamente, porque a pessoa, tipo assim, ela vai na consulta, faz aquela dieta super restritiva, beleza, emagreceu, tá com corpão. Aham. Aí, foi meu caso também, já aconteceu isso comigo, Aham. porque eu fiz muita dieta restritiva, aí ficava com o corpo muito bonito, mas depois Não conseguia sustentar, não né? sustentava e ganhar os quilos de novo ou em dobro, né? Isso que eu acho que é muito meu diferencial. Às vezes quando eu vou em alguma mentoria, alguma coisa, o pessoal assim, o que é o seu diferencial?
porque eu prezo por vocês aprenderem a comer e aprenderem a lidar com a comida. Porque uma vez que você aprende e uma vez que você não tem nenhuma questão de ansiedade por trás, uma vez que você não tem nenhuma questão associada a alguma coisa neurológica, psicológica ali por trás, se você aprende, você consegue manter para o resto da vida, né? Entendi. A não ser que, às vezes tem gente que tem questão de ansiedade muito forte, perde um ente, né, querido, a pessoa tem muita ansiedade, tem muita compulsão. A não ser nesses casos, se você aprende e chega no que você precisa, depois você consegue manter. Então, uma coisa que eu prezo muito no consultório é ensinar as pessoas a comerem, a ter uma boa relação com a comida. Como é que eu vou ter uma relação com o doce? Como é que eu vou ter uma relação com uma quitanda, por exemplo? Como é que eu vou fazer? Quando eu tiver uma quitanda na minha frente, eu vou sair correndo, não vou ficar perto? Não, você tem que aprender a lidar com aquilo ali. Que não é um bicho também pra você correr. Não é aquilo ali que vai te fazer perder todo o seu processo. Tem que aprender que, vou comer um pedacinho aqui, beleza, vou seguir meu dia. Então, quando vocês aprendem a comer, dificilmente vocês voltam a ganhar o peso Isso. que tinha antes. Acontece? Acontece. Porque tem questão de ansiedade psicológica por trás. Mas também acontece do paciente ficar 1 ano sem ir no consultório, chegar lá tá ganhando 300 gramas. Acontece também. É complicado. É. Nessa questão, tipo assim, igual você estava falando, então não existe alimentos que engordam e alimentos que emagrecem. Não, não existe. Tem gente que às vezes fala assim, vou comer melancia porque melancia emagrece. Não, o que emagrece é você comer menos do que o seu corpo precisa, que é você ter o déficit calórico, né? Então, por exemplo, o meu corpo ele gasta 1.400 calorias para eu poder emagrecer, eu vou ter que consumir ali uma média de 1.100 calorias, um exemplo. Então, isso é o déficit calórico. Então, não existe um alimento que a gente fala assim, esse é o alimento que mais emagrece no mundo. Não existe isso. E nem existe um alimento que engorda. Por exemplo, tem gente que emagrece comendo seu pãozinho francês todos os dias. Tem gente que emagrece, às vezes, comendo um quadradinho de chocolate todos os dias, que é os vilões, né? Vamos falar assim. Os condenados, coitados. Isso, é os que o pessoal fala assim, eu não como açúcar de jeito nenhum porque açúcar engorda. Depende, que tanto de açúcar que você está consumindo. É porque o corpo precisa daquele açúcar ali também para viver, Sim, tanto mentalmente, tanto... Precisa do carboidrato ali. Então, assim, não existe isso. Antigamente, eu não sei se você pegou essa época, quando você fazia dieta restritiva, tinha a onda da abóbora moranga. Não. Não pegou essa época, não? Antigamente, o pessoal trocava o arroz pela abóbora moranga. Então, se você quer emagrecer, você tem que tirar o arroz, cortar o arroz da sua vida. Eu cortar o arroz e o pão é o clássico. Porque eu falo assim, o pessoal já associa, né? Sim. E aí você tinha que comer 200 gramas de abóbora moranga. Vocês já pesaram 200 gramas de abóbora moranga, gente? É coisa pra caramba. E o que que acontece? Essa abóbora moranga, ela tem um pico glicêmico muito diferente do arroz. Então, quando as pessoas faziam essas dietas de tipo assim, cortar o arroz e comer X coisas, elas passavam mal, elas não tinham energia. Mas não é por conta da abóbora moranga que faltava energia. É porque era uma coisa que tinha pouca caloria e que não dava energia o suficiente para a pessoa ter o dia a dia ali. Então, assim, isso hoje é muito mito. Tem muita gente que fala assim, mas eu posso emagrecer comendo meu docinho de leite todos os dias? Pode. Só que isso também entra para uma vertente da questão do comportamento. Se você tem compulsão com doce, você vai conseguir ter essa lata de doce de leite na sua casa todos os dias e só comer 20 gramas ali? Consigo ter esse controle? Beleza, isso a gente pode fazer. Agora, não. Quando eu estiver ansiosa, eu vou querer comer a lata inteira. Aí já é um tipo de pessoa que a gente não trabalharia esse tipo de estratégia, sabe? São várias estratégias que a gente vai trabalhando. Nessa relação de mito e também de erros, qual que é a maior dificuldade que você vê que a pessoa ela chega lá no consultório? Não, essa aí é a maioria dos meus pacientes cometem esse erro e tem essa dificuldade. Questão da constância. Constância. Eu falo que a constância é o que a gente consegue ter resultado. Que é o quê? Você acordar, comer ali, vou dar um exemplo, né? Comer ali o seu ovo todos os dias, de segunda a segunda. Aquele almoço com aquela X quantidade de proteína, aquele carboidrato, a salada. Você fazer aquilo ali todos os dias. Às vezes o que as pessoas mais fazem, às vezes tem gente que pergunta assim, você seguiu a dieta certinho? Aí a pessoa vira para você e fala assim, segui.
E aí você pergunta assim, o que que você comeu ontem? Aí a pessoa fala assim, então, ontem não é um dia que serve de base, mas é porque é um dia que a pessoa sai fora e ela faz isso com constância, né? Às vezes é um dia que a pessoa foi lá e comeu um biscoito de queijo cedo, de noite ela foi lá e comeu um sanduíche, e aí anteontem ela comeu outro biscoito de queijo, e na dieta dela tá lá o pão com ovo. Então, às vezes a pessoa não tá emagrecendo porque ela tá fazendo muita coisa da cabeça, ou muita troca da cabeça, que é a questão de ter constância, de pegar e falar assim, eu tenho que comer o pão com ovo todos os dias, então eu vou comer o pão com ovo todos os dias. E um dia ou outro ali que eu comer o biscoito de queijo, ok. Mas todo dia você ficar mudando as coisas da dieta, você não ter essa constância, é o que faz as pessoas terem mais dificuldade. Às vezes é Entendi. falta de constância. Tava falando sobre essa questão de mudar. Nas dietas, assim, tem as listas de substituições, né? Tem. E nisso, querendo ou não, você tá lá, em vez de você comer o pão com ovo, você vai comer o pão com queijo. Nessa questão dessas substituições aí não tem importância. Não tem importância. Entendi. Quando eu passo o plano alimentar é porque existem tipos de dietas. Tem gente que trabalha com a monodieta, que é o quê? Aquela dieta que todos os dias você tem que comer uma panqueca de banana, um exemplo. Enjoa, querendo ou não, né? É. E aí acaba que não é uma coisa que você aplica no seu dia todos os dias. Você não concorda comigo? Então existe esse tipo de dieta, e aí a pessoa tem ali, às vezes, poucas substituições. E a forma como eu trabalho é um plano alimentar onde você pode substituir. Vou dar um exemplo. A pessoa tem lá no café da manhã dela o pão com o ovo e o queijo. Aí embaixo vai ter uma substituição, que é o pão integral, ou torrada, ou uma tapioca, ou às vezes um cuscuz. Embaixo do ovo vai ter uma substituição para aquele ovo, que é ou frango ou queijo. Entendi, Então, bacana. assim, se você substitui com aquelas substituições que estão ali no plano alimentar, isso não te atrapalha. Porque, no meu caso, no consultório, essa refeição ela tá com a média de caloria e as substituições respeitam a mesma média. De caloria e nutrientes, né? Macronutrientes. Isso, de Tá macronutrientes. vendo, gente? Eu entendo também. Você tá craque, né? Não tem nada já. Tayane, então, naquela questão de ter alimento que engorda ou emagrece, tem alimentos que, tipo assim, ajudam ali na depressão, ajudam ali numa ansiedade, ajudam ali no Muito. estresse. Existe? Muito. Essa questão já existe. Existe muito. Não é A um gente mito. sabe que hoje os alimentos, né? Vou dar um exemplo. A cenoura, a laranja, eles têm os micronutrientes. Então, por exemplo, a laranja é rica em vitamina C. E quem é depressivo, quem é ansioso, às vezes tem a vitamina C muito baixa. Entendi. Tem alimentos que vamos falar assim, te dá um aumento de hormônios da felicidade. Então, assim, a gente tem esses alimentos que têm esse poder. Igual no caso de depressão e ansiedade, um que todo mundo assusta, mas que pensa assim, isso ajuda, é a questão do chocolate. Sério? Mas não o chocolate, porque quando a gente come... Ai, eu baixei o negócio. Quando a gente come o chocolate, por exemplo, você fica feliz, não fica? Sim. Mas é porque aquilo ali tá... Aí é que é um ponto muito importante. Qual o chocolate, né? Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre. Eita. A gente... Tava muito bom pra você ver. Tava alegrinha aí, né? Mas o chocolate, ele vai te liberar aquele hormônio ali da felicidade e ele vai te ajudar a, vamos falar assim, melhorar um pouco o humor, ter o bom humor ali. Então, acaba que melhora na questão da ansiedade. Os alimentos verdes escuros também têm esse poder de ajudar a questão de acalmar. Mas, esses alimentos, eles têm que ser consumidos moderadamente e na quantidade certa. Chocolates, por exemplo, quais são os mais indicados para casos de ansiedade e depressão? Aqueles 70%. Tem que comer uma barra inteira para ficar feliz? Tem. Não. Eu sabia. Por dentro eu tava que ela vai falar assim que tem. Tem. Eu falei, não. Tem. Não na ponta da língua. Tem. Não, porque uma quantidade suficiente ali já vai fazer você liberar aqueles hormônios que você precisa para melhorar. Sim. Então, a gente tem alimentos, sim, que a gente trabalha. Tem um tipo de dieta, por exemplo, dieta mediterrânea, que a gente trabalha para quem tem ansiedade, depressão, ou às vezes quem tem algum distúrbio, por exemplo, quem tem déficit de atenção, quem tem, às vezes, o autismo, a gente tem um tipo de estratégia, porque tem alimentos que vão
funcionar para aquele tipo de problema de saúde que a pessoa tem, seja ela mental ou não. Então, a gente tem os alimentos que são melhores e os que às vezes podem atrapalhar também. Entendi. Ansiedade, ponto importante. Ansiedade é alimentos que atrapalham, alimentos que são ricos em açúcares. Então, por isso que o chocolate, o ideal é ser aquele chocolate que é 70% ou 60%. Alimentos que são ricos em gorduras, que vai fazer a pessoa liberar mais toxinas e acaba que isso não é saudável para a saúde mental. E o álcool. Então, são alimentos que a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, depressão, precisa evitar. Entendi. Não, muito bacana essa questão. E a questão que a gente estava falando do chocolate Voltando no assunto do Voltando no chocolate. assunto do chocolate, gente. Esperta, gente! Calma. Ah. Respira. Já tô até aqui por dentro, aqui esperando. A questão do chocolate, mas eu tô brincando. A questão do chocolate vem aquela questão do comportamental. Sim, Pra pessoa não comer a barra inteira de chocolate. sim, muito importante. O que acontece? Você ia finalizar com alguma dúvida? Não? Pode dar sequência, né? Que às vezes eu vou interrompendo e já quero falar um monte de coisa para ensinar e você não acabou de perguntar. Mas o que acontece? O chocolate, ponto muito importante. Quando você vai comer o chocolate, você está com vontade de comer o chocolate ou você está com vontade de comer uma barra de chocolate? Deixa eu melhorar a pergunta. Quando você pensa no chocolate, você pensa assim, nossa, que vontade de sentir o sabor do chocolate? Ou você pensa em comer assim, nossa, que vontade de comer uma barra de chocolate? Você pensa em comer o chocolate. Então, o sabor, que é o que a gente quer sentir, Sim. ele, na hora que você coloca o chocolate na boca, você já vai sentir esse sabor. Sim. Agora, a barra acaba não te dando essa questão de sentir o sabor, porque às vezes você come a barra ali em 10 minutos, e ela te gera uma sensação de culpa. Porque Sim. depois você come a barra, você fica assim, nossa, pra que eu fui comer aquela barra? Não precisava. Que era para gerar felicidade, era tristeza. Gera e culpa. tristeza, porque você fez o excesso, Sim. né? Então, quando a gente fala de chocolate, de doce, de quitanda, ou de qualquer coisa que é saborosa e que a gente goste, a gente pensa na quantidade. Então, a gente tenta trabalhar a quantidade. E aí a gente pensa naquela questão de, ao invés de comer uma barra inteira, 2 quadradinhos ali te satisfaz. Um ponto que é muito importante, uma dica para o pessoal. Se você tem um hábito que é de comer, vamos falar assim, não consigo ficar sem uma barra de chocolate, experimenta comer devagar. Experimenta pegar aquela barra e dividir ela em vários tamanhos, pequenininhos ali, e tenta sentar na sua paz e comer aqueles pedacinhos pequenininhos. Saboreando, sentindo o cheiro do chocolate, degustando aquele chocolate. Você vai ver que no final, você não vai dar conta de comer a barra inteira. Você vai ver que você vai chegar num ponto que você vai falar assim, nossa, não suporto mais, porque você degustou. Agora, Sim. quando você senta e fala assim, vou comer rápido. aquilo ali, devorando a mente, devorando tudo, acaba que você não sente o sabor, seu cérebro não entende que você comeu uma coisa que você gosta, porque a nossa cabeça, ela demora de 10 a 12 minutos para poder entender o que o nosso estômago, o que o nosso paladar está recebendo, para poder pegar e falar assim, isso aqui é uma coisa que a pessoa gosta, isso aqui é uma coisa que a pessoa não gosta. Então, o nosso corpo, ele tem um certo tempo, só que vamos combinar. Quando você pega uma barra de chocolate, você gasta 10 minutos para comer ela? Não. Às vezes você come menos tempo também, né? Então, esse tempo de você saborear, de você sentir o gosto daquela comida que você tem muito prazer, ele é importante para evitar essa compulsão. Sim. Então, tem muita gente, uma história de consultório que ela é assim, ela é maravilhosa. Eu tinha uma paciente que ela tem ainda, porque ela já consulta há 3 anos. Ela vai no consultório já tem 3 anos. E atendo a família dela. E ela tinha muita questão com o doce. Ela tinha uma questão com o doce de ter aquela ânsia de não viver sem o doce. Ela falava comigo, Tayane, se eu compro um pacote de bala, eu como o pacote de bala em um dia. Muita coisa. Porque eu quero ver o fim daquela bala ali. E eu tentei todas as estratégias, ela tentou também, que você imaginar. E aí, a gente colocou frequência de doce, tentar colocar 2 vezes na semana. A gente tentou a questão de colocar o doce na dieta dela. A gente tentou
todas as questões que você imaginar. Até que um dia eu passei para ela um exercício, onde ela ia comer aquele doce que ela Você gostava. tem um exercício que você aplica no seu consultório? Tem uma estratégia que eu faço com eles. Bacana. E aí eu falei com ela, olha, você vai tentar essa estratégia para mim, que é o quê? Uma dica para quem tem muita questão de compulsão com doce ou compulsão com alguma comida específica. Você vai pegar um prato, pegar aquele doce que você mais gosta. Vou dar um exemplo aí, um prestígio. E aí você vai picar esse prestígio em vários pedacinhos, minúsculos mesmo. Você vai pegar aquele prestígio, vai sentir o cheiro dele, só que você tem que estar na sua paz. Sim. Você não pode estar com o menino correndo, periquito, que é bagunça ali, não. Você tem que estar na sua hora de tranquilidade. Isso é um exercício que a pessoa vai fazendo com uma certa frequência. E aí você vai comendo cada pedacinho daquele, igual a gente falou, saboreando, fecha os olhos, sente o cheiro, deixa derreter na boca, cada pedacinho. E aí a pessoa fazendo isso com frequência, aí eu passo com uma certa frequência na semana, né? Vou orientando também. Ela conseguiu chegar num ponto que ela falava comigo assim, Tayane, eu não tenho mais essa ânsia do doce. Eu tenho a vontade, mas hoje eu sei controlar em comer X quantidade. Hoje eu como com uma frequência muito menor. Hoje eu não pego uma barra e como. Hoje eu não compro com tanta frequência lá em casa, porque eu já entendi que eu não posso ter essas coisas de belisco. Então, assim, é os casos que a gente vê que às vezes a pessoa precisa só de uma estratégia certa, de uma atenção ali, de ver que às vezes tem alguma outra coisa por trás, psicológico, um problema com o marido, um problema com um familiar que está atrapalhando ela ter constância. Sim. Então, tem outras coisas por trás que a gente tem que ir minuciosamente com o paciente para poder descobrir, sabe? Entendi. Então, essa questão do doce, ela é muito comum. Todo mundo tem, todo mundo gosta, né? mundo E todo mundo tem a sua dificuldade com doce. Mas ela precisa ser individualizada. Sim. Às vezes você consegue ficar o dia inteiro com um quadradinho de chocolate, só comer doce, vamos falar assim, final de semana. Às vezes não, você precisa de pedir um doce todos os dias, tem que comer aquela quantidade de doce exagerada. Então isso é muito individual. Não, muito bacana essa questão de doce. Falo muito, né? Um pouquinho só. Que bacana. Ô, Tayane, você vê que as pessoas hoje em dia, elas têm um interesse maior por buscar a nutrição, por buscar se alimentar melhor, numa questão de saúde, barra estética ali? Sim e não. Porque às vezes a gente pensa, como é um ambiente que eu vivo ali, que eu tô ali sempre presente, e aí às vezes eu penso assim, nossa, quanta gente que vem buscando, quanta gente que manda mensagem, quanta gente que tira dúvida aqui no Instagram. Quando eu vejo isso, eu penso assim, nossa, hoje a busca pela nutrição, pela estética, pela saúde, pelo bem-estar, tem mudado. Mas quando as pessoas chegam no consultório, eu vejo que, às vezes, por mais que a gente tenha muita informação, ainda é pouco, porque as pessoas ainda não sabem muito como comer bem. Então, as pessoas têm buscado, mas também tem muita gente que não tem essa informação, que não tem esse desejo por buscar se alimentar melhor, porque às vezes não sabe a importância de uma alimentação saudável. Eu falo que nas escolas tinha que ter uma matéria sobre isso, né? Sobre isso, porque aí as pessoas iam criar o olhar, as crianças iam aprender, e a gente reduziria muito mais doenças que a gente tem hoje em dia, se as pessoas simplesmente aprendessem a comer, entendeu? Então, tem sim essa busca muito maior. Hoje a gente vê muito pessoal correndo, praticando muito exercício físico, fazendo bem mais academia. Que antigamente, né? Bem mais que antigamente. Antigamente, academia era para quem queria ficar bombado, para quem queria, nossa, ganhar músculo, era coisa de quem era fortão. Sim, você vê que a academia hoje ali, a pessoa tá ali porque gosta, porque quer aliviar algum problema em questão de ansiedade. Sim, hoje a gente vê que tem idosos na academia. Sim, tem muitos idosos. Tem gente querendo. Igual, tem gente que chega no consultório e fala assim, eu quero emagrecer. Isso aí acontece muito, né? Mas tem gente que chega e fala assim, não, eu só quero aprender a comer. Eu não sei comer, eu não sei os horários que eu tenho que comer, eu não sei o que comer. Às vezes no café da tarde eu como um salgado, alguma coisa ali, eu só quero aprender a comer. Então tem sim essa busca.
E hoje a gente vê também que as pessoas falam disso com mais facilidade. Verdade. Antigamente, as pessoas falavam assim: ah, eu vou no nutricionista, mas era para falar que, tipo assim, que estava querendo emagrecer, que estava querendo ver resultado. Hoje a gente vê que as pessoas querem buscar aprender de fato a comer, né? Mas tem as pessoas ainda que têm muita desinformação, que, vamos falar assim, come mal o dia inteiro, às vezes por falta de orientação, às vezes o ambiente, a Sim. casa da pessoa come muito mal. Então, assim, a gente tem muita informação na internet hoje. Até a gente tem que saber filtrar um Que muita pouco. coisa ali é falsa, né? Porque muita coisa é falsa, muita coisa é para dar engajamento. Igual eu falo com os pacientes, você viu uma coisa lá que, comer pão engorda, um exemplo, me manda que eu já falo com você se é mentira ou se é verdade. Sim. Porque hoje as pessoas, para terem likes, para terem curtidas, para poder ser reconhecido, eles pegam as coisas que as pessoas mais têm costume de comer e coloca como um vilão, ou coloca como se fosse o pior alimento do mundo. Então a gente tem muita informação, mas também a gente tem muita desinformação. Mas eu fico feliz de ver que tem muita gente correndo, igual às vezes a gente vai, eu olho assim, passa ali no calçadão e vejo aquele tanto de gente fazendo caminhada, correndo. E eu fico feliz, porque antigamente o pessoal não tinha esse hábito de, tipo Tinha, assim, não. vou correr. Vou Corrida virou uma modinha também hoje em dia. vou, tipo assim. E eu falo que moda boa que Sim, virou. com certeza. Porque antigamente assim, né? O pessoal não tinha esse tabu com a questão de corrida. Correr a pessoa não perde massa magra, a pessoa não emagrece. Não, correr te faz emagrecer. Correr é ótimo para sua questão respiratória. Correr tem vários benefícios. Benefícios. Então, assim, que bom que virou uma moda, porque às vezes o que você precisa é de alguém para estar ali com você, para fazer um exercício que você goste. E não fazer, tipo assim, é só academia que emagrece, é só correr que emagrece. Não, você tem que fazer um exercício que você gosta. Então, quando a pessoa fala assim, eu tô achando que eu quero virar corredora, eu falo assim, vira mesmo. Corre mesmo, faz um exercício que você gosta, porque aquilo ali te entusiasma. Querendo ou não, também o exercício é muito importante na fase de emagrecimento, né? É essencial. E hipertrofia também. Essencial. A questão eu falo que a gente consegue emagrecer sem fazer exercício, que é uma pergunta que muita gente me faz no consultório. Você consegue emagrecer sem fazer exercício, porque a gente vai ter que fazer uma dieta muito restritiva para você emagrecer, porque a gente não vai ter a ajuda do Do gasto exercício calórico, né? para poder te fazer emagrecer. Então, eu já falo isso de cara. Se conseguir, você vai. Às vezes você vai levar muito mais tempo do que você levaria se você estivesse fazendo exercício. Então, quando a pessoa chega e fala assim, eu emagreço sem fazer exercício, eu falo, você vai emagrecer. Porém, você vai levar mais tempo. E eu vou ter que fazer uma dieta mais difícil. Entendi. E você vai ter que colocar isso em prática, muito preciso, para a gente emagrecer sem o auxílio do exercício. Porque o exercício, ele é um gasto a mais. Uhum. Nós estamos parados aqui o dia inteiro, você está gastando X calorias. Mas se você faz o exercício, você gasta mais 200 calorias. Então, isso faz você emagrecer mais rápido. Isso faz muito, muito bem para a sua saúde mental. O exercício faz com que você tenha muito mais disposição, melhora quadro de ansiedade. Inclusive, um estudo que saiu recente comprova que o maior, vamos falar assim, causador da redução de medicamentos dentro de um quadro de ansiedade, depressão, é o exercício físico e uma boa Sim. alimentação. Então, assim, tem gente que às vezes fala assim, eu tomo 8 remédios, mas não levanta para fazer 30 minutos de Uma exercício. caminhada. Prefere tomar ali um monte de remédio do que estar ali fazendo simplesmente um exercício que gosta, sabe? Então, o exercício ele é fundamental para qualquer Entendi. tipo de Junto com a nutrição também, né? junto com a nutrição. Então, assim, eu falo que é a base. A gente tem que estar um exercício bem feito, a gente tem que estar com uma alimentação ali bem feita, que são os pilares, né? Uma boa hidratação, uma boa questão de saúde mental, uns bons exames com as vitaminas ali em ordem, para você ter uma vida saudável. Antigamente, o pessoal achava que para você ser saudável, você tinha que não ter doença nenhuma. Uhum. Mas, de acordo até com a OMS, isso mudou. Hoje, para você ser saudável, você tem que ter o seu corpo em equilíbrio. O seu corpo como? Uma saúde mental boa, estar fazendo um bom exercício, ter uma boa alimentação, ter uma boa hidratação e ter um bom sono. Sim. Então, isso tudo é um conjunto que faz você ser saudável. Então, hoje, a ausência de doença
não quer dizer saúde, porque às vezes você pode ter uma doença e você não sabe, né? Agora, esse equilíbrio, você tá, vamos falar assim, colocando os pilares em Sim, práticas para você ter um bom estilo de vida, faz muita diferença. com certeza. Com certeza faz, né? Ó, Tayane, então, para finalizar aqui, qual o recado que você quer deixar? Uma dica também, se você quiser deixar, claro, pode ficar à vontade, pro pessoal que quer começar a emagrecer, que quer começar a ter uma alimentação saudável, se quer, e não sabe para onde começar. Então, primeira dica de todos, comece. Às vezes você acha que você tem a maior dificuldade de todas e que você não consegue fazer ou não consegue seguir uma dieta ou não consegue fazer um exercício. Apenas começa com pequenos hábitos, com pequenas mudanças no seu estilo de vida. Procure um bom profissional para poder estar te auxiliando nesse processo. E não se compare com o resultado dos outros. Às vezes a gente vê tantos resultados bons na internet que são fakes ou são reais, né? Mas você tem o seu resultado, você tem o seu processo e você vai ter a sua jornada ali no emagrecimento. Comece, não se compare e persista no processo, porque vai valer a pena e você vai conseguir. Só não vale desistir de cara. Não, que bacana. Tayane, foi um prazer te receber aqui no nosso VilaCast, o podcast do Vila Vídeo. Foi um prazer te receber. Quero aprofundar mais nesse assunto depois com você, que eu acho muito Sim. interessante. E é isso, né? Eu queria te agradecer pelo convite, igual eu falei no início, eu fiquei Prazer é muito todo meu. feliz de estar aqui com vocês, de estar compartilhando o meu entendimento, o que eu conheço e estudo com vocês. É um prazer estar aqui também, aproveitando esse novo espaço que a gente tem aqui em Pitangui, que estava de Sim. fato fazendo falta. E que bom que vocês começaram, que bom que a gente tem esse espaço aqui para poder debater assuntos. Então, queria parabenizar Sim. vocês pelo trabalho também. E é só o começo. E é só o começo. E que bom que vocês estão dando essa oportunidade para as pessoas que às vezes não têm. Às vezes essa questão do contato, né? De poder, às vezes perguntar, às vezes a pessoa é mais tímida. Sim, Ter esse contato ali através do vídeo aqui em Tangui sim. para poder conhecer mais de X assunto. Então, eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que vocês Prazer é estavam todo nosso. fazendo. E fiquei mais feliz ainda com o convite, ainda mais que veio de você. Muito obrigada. Para, não choro, não choro, não choro. Obrigada pelo convite e Gente, atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. com certeza a gente gostou. E para você que nos acompanhou até aqui, já aproveita para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e nos acompanhar em todas as nossas redes sociais. Muito obrigada e fui!